Olá, eu sou o pastor Laudenor Alves. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Ao final deste vídeo, se você gostar do conteúdo, dê o seu like e inscreva no meu canal, que ficarei muitíssimo agradecido. Muito bem. No livro de Números, nos capítulos 22 a 25, e terminando no capítulo 31 do mesmo livro, encontramos uma história um tanto quanto emblemática, envolvendo reis midianitas e moabitas e prostitutas cultuais moabitas e midianitas. O texto bíblico afirma que o povo de Israel, após 40 anos de peregrinação, finalmente chegou e acampou nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão. Nessa época, o rei dos moabitas era Balaque, que ao saber de tudo que Israel havia feito aos amorreus, teve muito medo dos judeus, ou seja, ficou apavorado. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Números, capítulo 22, versículos 1 a 4. Este texto dá a entender que os moabitas e os supostos midianitas eram reinos aliados e muito próximos um do outro geograficamente. Daí a expressão lamberá tudo ao redor de nós. Números, capítulo 22, versículo 4. É do conhecimento de todos nós que Midian distava mais ou menos 1.450 quilômetros de Moabe. Se Moabe e Midian mantinham uma aliança, como explicar uma aliança com um país tão distante? Sabemos que quando um império dominava uma nação, a distância pouco importava. A exemplo da Assíria, que chegou a dominar o mundo, a Babilônia, a Pérsia, Egito, etc. Mas até onde sabemos, Midian nunca foi um império. Não há qualquer registro disso, nem na Bíblia, nem na história. O texto relata que Balaque mandou mensageiros a Balaão, na Mesopotâmia, para vir amaldiçoar Israel. Números capítulo 22, versículo 5. O relato diz que depois de várias tentativas de amaldiçoar sem sucesso os israelitas, pelo contrário, sem querer os abençoava, porém de olho nos presentes oferecidos por Balaque, Balaão passou a executar um plano B, ou seja, instruiu a Balaque a promover festas e orgias religiosas
com prostitutas cultuais para atrair os homens israelitas ao sacrifício aos ídolos e à prostituição e, consequentemente, à derrota de Israel. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O texto diz: Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Números capítulo 25, versículo 1 e 2. Alguns detalhes chamam a nossa atenção nessa história. Quem ficou com medo dos israelitas foi o rei de Moabe. Números 22, versículo 3. Quem mandou chamar Balaão foi o rei de Moabe. Números capítulo 22, versículo 5. Balaão deu conselho ao rei de Moabe. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Os israelitas prostituíram com mulheres moabitas. Números capítulo 25, versículo 1. Porém, em Números capítulo 25, versículos 6 a 8 e 14, versículo 15, lemos que um príncipe israelita chamado Ziri, da tribo de Simeão, trouxe à sua tenda uma prostituta cultual chamada Cosbe, filha de um príncipe midianita chamado Zu. Esse casal foi executado por Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Com esse ato, cessou-se a praga da mortandade no acampamento. Números capítulo 25, versículos 6 a 8. Porém, o que deixa a história mais estranha ainda é o capítulo 31 do livro de Números, onde os moabitas, que foram os causadores de todo o mal que sobreveio a Israel, que perdeu na praga 24.000 pessoas, desapareceu por completo da história, sobrando a culpa para os midianitas. O que teria acontecido? O texto diz: O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos filhos dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Números capítulo 31, versículo 1 e 2. É interessante frisar que nessa guerra a Bíblia não fala do deslocamento das tropas do exército de Israel, nem na ida e nem na volta, o que dá a entender que a batalha ocorreu naquela região mesmo. Afirmam alguns estudiosos que os midianitas eram uma tribo nômade, que vivia peregrinando de país em país, e naqueles dias se achavam em Moabe. O texto de Números, capítulo 31, versículo 35,
Diz que Moisés só deixou vivas as meninas e moças virgens, num total de 32 mil mulheres. Se usarmos a mesma proporção da contagem que se usa para calcular o número de pessoas que saíram do Egito, que foram 600 mil pessoas, não contando mulheres e crianças, os estudiosos estimam em 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Neste caso, usando a mesma proporção, vamos chegar a um total de 160 mil pessoas de uma tribo nômade estrangeira vivendo em Moabe, possuindo cidades e acampamentos, o que não faz nenhum sentido porque a palavra nômade significa, entre outros, indivíduo que não tem habitação certa. Esse povo que foi atacado por Israel possuía aldeias e cidades, Números 31, versículo 10. Portanto, não era um povo nômade. O texto diz: pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Raquém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas. E as suas crianças também levaram todas, e todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens, de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Números capítulo 31, versículos 7 a 12. Nessa altura, surge a pergunta: será que esse segundo povo, além dos moabitas, era mesmo midianita? Que o primeiro povo era moabita, não há dúvida alguma, porque a localização geográfica é confirmada pelas Escrituras. Mas quem seria o segundo povo descrito como midianitas? Partindo do princípio de que a Bíblia é sua própria intérprete, vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo 23. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição,
porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás a paz, nem em todos os seus dias para sempre. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2 a 6. Note que o texto diz que foram os moabitas e amonitas que não deram boas-vindas a Israel. Agora vamos ver o que diz Neemias. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículos 1 a 3. Os dois textos deixam claro que Israel se envolveu com prostitutas cultuais moabitas e amonitas, e não com midianitas. O que resta saber é porque o escritor do livro de Números envolveu os midianitas nessa história. Quanto aos moabitas, não se sabe qual foi a manobra política, ou qual a maracutaia, ou o jeitinho que o rei Balaque armou junto aos amonitas para tirar o corpo fora e eles assumissem a culpa. Certo é que os moabitas é que aprontaram contra Israel e sobrou as consequências para os amonitas que tiveram as suas cidades destruídas, suas vilas saqueadas, seus bens, mulheres e crianças levados pelos israelitas. Os israelitas só não tomaram a terra dos amonitas porque Deus já os havia proibido de fazer isso. Veja o que o texto diz. E chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por possessão. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19. Sendo assim, como nós vimos, a própria Bíblia afirma que as prostitutas cultuais não eram moabitas e midianitas, e sim amonitas e moabitas. E você, o que acha? Escreva aqui nos comentários, dê o seu like e inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.